Aí, galera, então, correção da prova, tá? Número 1. Calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Então, eram 3 triângulos. O primeiro está pedindo o valor, o x é o ângulo. Então, nós temos que descobrir o ângulo. Através do quê? Da tangente do x. Por que a gente escolheu a tangente? Porque está lá na frente é o cateto oposto, então 12 é o cateto oposto. Está coladinho no ângulo, ó, ajudando a formar o ângulo. É o cateto adjacente, que é o 15. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que nós estamos procurando? A tangente desse x aqui. Para depois achar o x, que é o ângulo, né? O x é o ângulo. Então, a tangente de x, 12 por 15 deu 0,8. Eu fui lá na tabela, na tangente, e vi que o ângulo correspondente à tangente 0,8 é 39 graus. Questão B, tá? 1B, né? Então, aqui a gente tem que descobrir esse lado aqui. O ângulo está aqui. Então, em relação a esse ângulo, o cateto oposto é 18, né? Lá na frente do ângulo. O cateto coladinho no ângulo é o adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. De novo, a tangente. Então, a tangente de quem? De 60 graus. Tangente de 60, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora, aqui a gente vai primeiro, antes de continuar aqui, a gente vai lá na tabela ver qual é a tangente de 60. 1,732. Agora, temos aqui a equaçãozinha, só resolver, ó. X passa para cá multiplicando, 1,732 vezes x. 18 fica onde estava. Agora, o x fica sozinho aqui, e esse 1,732 passa para o outro lado dividindo, para o x ficar sozinho. 18 dividido por 1,732, 10,39 é o valor desse lado aqui. C. Então, aqui nós temos o ângulo e temos que saber esse x aqui, esse lado. Esse lado aqui é a hipotenusa, estão vendo? O oposto ao ângulo reto, né? E é o maior lado, então é a hipotenusa. Cateto oposto, ó, ao ângulo é 5 raiz de 3. Então, tá lá na frente o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é x, vai ali embaixo. Então, a gente escolheu o seno, porque a fórmula do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, aqui, né? Seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, vocês olham na tabelinha lá, quando tem raiz e ângulo notável, a gente usa a tabela dos notáveis. Então, lá na tabela dos notáveis está 1 sobre 2. Resolvendo a equação, o x passa para cá multiplicando 1 e o 2 passa para cá multiplicando 5 raiz de 3. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 5 raiz de 3, 10. Ou 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Né? Tá resolvido. Daí, alguns colocaram 17,32, calcularam com vírgula, e eu considerei certo, tá? Um foguete é lançado sob um ângulo de 35 graus. A que altura ele se encontra depois de percorrer 18 km em linha reta? Então, ele foi lançado daqui, ó, e seguiu em linha reta, né, sob um ângulo de 35 graus, tá? Então, nós queremos saber essa altura aqui, ó, quando ele tinha andado 18 km, né? Se eu tenho a quilometragem que ele andou até essa altura aqui, eu vou usar essa e o valor da altura que eu quero, que é x. Então, o ângulo é esse aqui. Em relação a esse ângulo aqui, eu tenho x, que é o cateto oposto, e tenho a hipotenusa, que é 18, né? Que é a distância que ele percorreu em linha reta depois que foi lançado. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Seno de 35 graus, desse ângulo aqui. Cateto oposto é x, hipotenusa 18. Então, formou a equação aqui, ó. No lugar de seno 35, eu vou na tabela e acho que é 0,574. Encontro esse valor aqui. Substituo, né? Agora é só resolver a equação, ó. 18 vezes 0,574, porque esse 18 passa para cá multiplicando, né? O x fica sozinho, ó, que eu inverti. Botei o x para cá e o 18 vezes 0,574 para lá. O x sozinho aqui e o resto eu multiplicando, né? Então, resolvido aqui, 10,33 km. 3. Um observador mede 1,70 metros de altura. Isso vai ser considerado lá no final, né? Quando tem a altura do observador, tem que usar.
a altura de seus olhos até o chão. Ele está a 30 metros de distância de um edifício. Então, aqui está no desenho que eu fiz. Ele está a 30 metros de distância do edifício, ó. Aqui está o edifício, a 30 metros. Olhando através de um teodolito caseiro, ele mede 30 graus entre a altura de seus olhos e o topo do edifício. Então, aqui da altura, ó, aqui, entre aqui, essa altura, e o topo do edifício, ele mediu, ele está olhando para lá, ó, formou um ângulo de 30 graus aqui, tá? Entre a altura de seus olhos e o topo do edifício. Qual é a altura aproximada do edifício? Então, a altura que eu quero saber, ó, é toda essa aqui. Só que quando eu calcular aqui, com esse ângulo, com essa medida, partindo dos olhos, eu vou ter, ó, o triângulo retângulo tá aqui. Então, eu vou ter essa altura aqui, só, daqui até aqui, x, né? Então, eu vou olhar que se o ângulo é 30 graus, oposto ao ângulo está o x, vai ser o cateto oposto. Cateto adjacente, coladinho no ângulo, né? Cateto adjacente é 30. Vou usar a fórmula da tangente, que tem cateto oposto e cateto adjacente. Tangente de 30, que tá aqui, igual a x, cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é 30. No lugar da tangente de 30, agora, eu continuando aqui, eu coloco 0,577, que eu encontrei lá na tabela, tangente de 30. Só resolver a equação. X fica isolado de um lado e o 30 passa para o outro lado multiplicando. Então, 30 vezes 0,577, ó, tá aqui, igual a x. Resolve a multiplicação, 17,31. Só que isso aqui que eu achei é daqui até aqui, né? Esse pedaço aqui. Só que tá pedindo qual é a altura aproximada do edifício. O edifício, ele é até o chão. Então, eu somo esse valor que eu achei aqui com a altura dos olhos até o chão da pessoa. Mais 1,70. Então, 19,01 metros. No exercício de tiro, o alvo está a 34 metros de altura e na horizontal a 76 metros de distância do atirador. Então, aqui está o alvo, ó. Aqui está o alvo, 34 metros do chão, né? Aqui o alvo. E a 76 metros de distância do atirador na horizontal, ó. Ali está o atirador, tá? 76 metros de distância. Qual deve ser o ângulo aproximadamente de lançamento do projétil? Então, aqui não está considerando a altura do atirador, a gente não vai usar. Esse ângulo aqui que a gente quer saber, ó, a altura da horizontal, para ele conseguir acertar o alvo, né? Que está essa altura aqui. Então, formou esse triângulo aqui. Tangente de x a gente usou, né? X é o ângulo que a gente quer saber, tá? Então, ó, cateto oposto 34, tá lá, cateto oposto 34. Cateto coladinho no ângulo, cateto adjacente, 76, tá lá. Então, eu vou primeiro encontrar a tangente desse x aqui. Depois, eu vou descobrir pela tabela qual é o ângulo, né? Que aqui tá pedindo o ângulo, né? Incógnita é o ângulo. Tangente de x vai ser 34, cateto oposto pelo cateto adjacente, 0,447. Vou lá na tabela e vejo que a tangente 0,447 corresponde ao ângulo de 24 graus. Essa é a resposta. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 70 graus, a sombra de um edifício mede 22. Então, aqui está o edifício, né? Aqui está a sombra desse edifício, ó, e o Sol está lá, formando um ângulo de elevação de 70. O ângulo de elevação, ó, é esse aqui, ó. Esse ângulo formado aqui. Só que ele é igual a esse aqui, né? E como a gente não tem medidas lá, a gente usa esse ângulo aqui. A gente tem medidas para usar. Então, se aqui é 70 graus também, é o ângulo de elevação, então sempre pode usar esse aqui, né? O oposto lá, se o ângulo de 70 graus, a elevação é lá, vai ser aqui o valor que vocês vão usar, porque é aqui que vai ter medidas. Tangente de 70 graus. Então, 70 graus está aqui, e em relação a ele tem o cateto oposto, que é x, tá lá. Cateto adjacente, coladinho no ângulo, 22. Agora, tangente de 70, eu vou lá na tabela e vi que é 2,748. Aqui está a equaçãozinha, então, x está ali, isolo x e passa esse 22 para cá, multiplicando. Então, tá aqui, ó, 22 vezes 2,748, igual a x. Multiplica ali, esse resultado aqui, 60,46. A 6. Uma pandorga está presa a um fio de 48 metros de comprimento, totalmente esticado. Então, aqui a pandorga está lá, alguém está segurando aqui, está esticadinho aqui, ó, 48 metros de comprimento o fio.
Determine a que altura se encontra a pipa no momento em que o ângulo entre o fio e a horizontal é de 40 graus. Então, o fio está aqui, a horizontal está aqui. Forma um ângulo de 40 graus aqui. Neste momento, o tamanho da pandorga, né, esticadinha 48, a gente já sabe. Qual a altura que dá aqui? No momento que faz 40 graus aqui. Então, a mesma coisa, né? O ângulo está aqui. Em relação ao ângulo, o cateto oposto é o x, é o que a gente quer saber. E temos a hipotenusa aqui, ó, né? O fio forma a hipotenusa, oposto ao ângulo reto e o maior lado. Então, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Vou usar a forma do seno. Então, o seno vai lá, o cateto oposto vai lá, seno de 40 graus, que é o ângulo que a gente está trabalhando. O cateto oposto vai lá, que é o x, e 48, que é a hipotenusa, vai embaixo. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Seno de 40 graus, eu vou lá olhar na tabela e vi que é 0,643. Formou aqui a equação, isolo o x e o 48 passa para cá multiplicando. Então, a mesma coisa, ó. 48 vezes 0,643 vai dar 30,86. Ok?